Olá, meu nome é Mira. E eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje nós vamos falar de um filme que nos deixou, assim, muito tensas. Eu chorei litros. Tá? E eu quase não consegui assistir até o final, porque eu precisei parar o filme no meio. Geralmente eu não faço isso, quando eu não sei o filme eu vou seguindo até o final. Mas eu precisei parar no meio pra procurar o final na internet, porque se não tivesse um final bom, eu ia parar o filme ali mesmo e esse vídeo não ia existir. Pois é. Não é um filme que nós veríamos por livre e espontânea vontade, mas vocês pediram, então nós assistimos. Estamos aqui para falar do Quarto de Jack. Bom, qual é a história do Quarto de Jack? Ele é inspirado numa história real, mas tem algumas adaptações. Então, conta a história da Joy, que é uma menina que foi sequestrada com 17 anos e tem um filho de 5, né? Ela tem esse filho no cativeiro. O filho é o Jack. E a história começa justamente quando o Jack faz 5 anos de idade. E a gente consegue perceber o quanto a Joy conseguiu proteger essa criança usando e abusando da imaginação dela e dele, para que esse movimento de ficar trancado dentro de um quarto 24 horas por dia, sem nunca ter saído, fizesse o mínimo de mal possível para ele, né? Então ela vai brincar com conceitos da realidade, do que é imaginário, do que não é, e traduzir o mundo como a única coisa que existe é só o quarto. E isso é muito bacana, porque é fundamental para o desenvolvimento dele. Sim, com certeza. E é impressionante como, duas coisas, né, assim, muito impressionante, como ela consegue ficar ali alguns anos sozinha, totalmente sozinha ali dentro, só assistindo TV, né, pelo que a gente entende, e depois que ele chega, como que ele dá uma força extra pra ela, né, justamente ela tem que ter todo esse esforço de tentar minimizar os danos a ele o máximo possível, e como que ela consegue fazer isso de uma forma... É isso, a palavra certa é impressionante. Eu fiquei pensando depois, eu não sei se eu seria capaz de fazer um negócio desse, sabe? Sim. Tem uma questão muito forte, né, de cuidado, de carinho. Muitas pessoas, quando fizeram crítica desse filme, falam sobre a teoria do apego, né, uma teoria importante dentro da psicologia. E, de fato, ela tem um amor muito genuíno por esse filho, um cuidado que ajuda com que ele possa passar por todo esse sofrimento sem sequer perceber que é um sofrimento. Então ela tá ali o tempo inteiro suprindo as necessidades emocionais dele, mesmo dentro de um contexto muito adverso. Na vida real, muito provavelmente não seria tão fácil assim. Claro que a gente tá falando de um filme, mas é interessante da gente pensar como é que isso acontece, da importância desse acolhimento que ela propõe para ele, e um acolhimento inclusive quando ele tá com raiva. Em alguns momentos do filme, quando eles ainda estão no cativeiro, ele briga com ela, ele reclama dela, e ela consegue entender o sofrimento do filho, acalmá-lo e conseguir explicar para ele o que está acontecendo ali. Então é fundamental para a gente aprender sobre como cuidar e como criar crianças com esse vínculo tão importante no início da vida, principalmente. Isso aí. E só tem mais uma coisa, né, que me chamou bastante atenção, que tem um momento, né, eles meio que mostram como se fosse o dia a dia deles no iniciozinho do filme, e tem uma hora do dia que eles afastam o máximo possível os móveis, né, guardam o que sobra, e fica um espacinho muito pequeno, mas que, enfim, ainda é maior do que o que tinha quando os móveis estavam todos no lugar. E ela começa a fazer atividades físicas com ele, né, ela faz flexão, faz umas poses de yoga, faz ele correr de lá pra cá e tudo. Então não só ela consegue cuidar dele em termos de desenvolvimento, de afeto, saúde mental, né, dentro do possível, mas também se preocupa com a saúde física, nesse sentido da atividade. Crianças são muito ativas, têm muita energia, né, então ela, do jeito que dá ali dentro, ela consegue suprir também um pouco esse gasto de energia, enfim, essa movimentação, para que ele também tenha ganhos nesse ponto, né. E aí, quando eles são resgatados, né, e vão morar com a mãe dela, a gente vê uma mudança muito grande da postura da Joy, que antes era essa pessoa que dava conta de tudo com relação ao filho, e de repente tá ali se afastando, muito mais irritada com ele. E muitas vezes as pessoas podem se perguntar assim, não, por que ela teve essa mudança, né? Por que ela mudou da água pro vinho? E um ponto importante da gente pensar é justamente porque ali ela conseguiu olhar para o sofrimento dela.
Enquanto ela estava junto no cativeiro, ela pensava o tempo inteiro em cuidar do filho. Quando ela tá numa situação de segurança, ela relaxa. E no que ela relaxa, a dor dela vem muito mais forte. Com certeza. E também, que uma coisa também que doeu muito foi encarar que o mundo continuou andando, Sim. enquanto pra ela a vida parou naqueles anos que ela tava ali dentro, né? Como se as pessoas não tivessem se importado tanto assim com o sumiço dela, com o fato dela não estar mais ali. E ela verbaliza isso, né? Exatamente. Das amigas, da mãe, né? Então, isso também, eu acho que ela também ficou um pouco sobrecarregada, né? Com não só as emoções de ter conseguido se libertar, as emoções de ver que o filho estava seguro, as emoções de que, meu Deus, passaram-se anos, tudo continua acontecendo e a minha vida não. Sim. Né? Sabe como estão? Não, exatamente. Não sabe. Elas tocaram a vida e seguiram em frente. Então, acho que isso também acabou doendo muito e ela não conseguiu realmente, não soube lidar, né? Ninguém saberia lidar sem apoio, sem ajuda. E um ponto importante, né, que a gente já falou aqui outras vezes, sobre como a gente precisa olhar para o sofrimento do outro com cuidado. Porque muita gente, né, mal comparando situações da nossa vida, tendem a achar, mas fulano na hora conseguiu lidar muito bem, por que depois tá assim, frescura, enfim, começa a julgar. E muitas vezes, na hora, a pessoa dá tudo que ela pode, porque ela precisa, e no caso da Joy era manter o filho saudável e seguro, e se manter viva de alguma forma, mas depois a ficha cai. No que a ficha cai, isso também é muito complicado, isso também traz muita dor. Ela passou durante 7 anos isolada de um mundo que ela conhecia, então é diferente do Jack, né, que ele não conhecia o mundo. Ela conhecia o mundo e ela passou 7 anos sendo violentada, né, de maneira repetitiva. Então é claro que isso é um sofrimento muito grande. E aí depois ela não consegue dar conta com tudo isso que a Raquel já falou, né? De olhar pra vida e perceber que todo mundo andou, menos ela. Então é uma situação de muito sofrimento, mas que a gente precisa entender que é comum que isso aconteça, né? Que em determinados momentos a gente consiga enfrentar e depois, quando a situação passa, a gente dá aquela baixa e aí que o sofrimento vem como uma grande avalanche e traz muitos problemas, né? Exatamente. E tem um ponto também importante, né, de quando eles saem do cativeiro, que eles vão para um hospital, né, para, enfim, receber ali os primeiros atendimentos, ficar em observação. E o primeiro psicólogo, parece ser um psicólogo, né, não ficou tão claro se ele é médico, se ele é um psiquiatra, são psicólogo. Mas enfim, ele tem ali um cuidado de saúde mental, dá pra gente perceber. A primeira pessoa que vai auxiliá-los nesse primeiro momento é um homem. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu até verbalizei isso enquanto eu tava assistindo, né? Falei, não podia ser um homem, de forma alguma podia ser um homem, porque toda a definição de homem que o Jack tem, por exemplo, é de um homem ruim, né? De um homem suspeito, de um homem que não cuida, que não liga. Então, como que vai colocar uma pessoa num lugar de cuidado que não é essa referência que ele tem? E pra Joy não foi tão ruim assim, não pareceu ser tão ruim assim. Mas eu acho que, assim, na vida real, era um filme, né? Na vida real, eu acho que teria tido um impacto muito mais negativo do que aparentemente teve, né? Então... no próprio filme, ela no começo rejeita, né? Tem a cena do médico, enfim, desse personagem em casa, em que ele tá lá brincando com o Jack e a mãe dela vem dizendo, ela não quer vir, ela não quer conversar. Então, isso também pode ser dessa coisa de não querer se abrir, se aproximar para um homem. Que foi justamente quem fez ela sofrer durante 7 anos da vida dela, né? E a manteve longe da realidade. E um outro ponto muito importante que o filme traz pra gente, não apenas com pessoas vítimas de sequestro, como foi o caso dela, mas outras pessoas que passam por várias violências diferentes, é a entrevista que ela concede pro canal de televisão. Ela primeiro só concede aquela entrevista por uma questão financeira, né? Em algum momento o advogado fala isso. Olha, os custos do processo são muito altos, uma entrevista no horário nobre vai ser muito importante, vai dar um bom dinheiro. E aí muitas vezes as pessoas julgam, né? Mas por que tá dando entrevista? E às vezes é por isso, porque a pessoa precisa do dinheiro para conseguir arcar com os custos da vida, né? Porque mal bem ali são mais 2 pessoas dentro da casa para ter toda uma vida e todo
um suporte médico, né? Então tudo isso gera dinheiro. Mas para além da gente parar para refletir sobre a necessidade da exposição, que eles no filme tentam segurar o máximo possível, né? A família, principalmente a mãe da Joy, mas em algum momento ela acaba precisando dar essa entrevista. O segundo ponto é o quanto a entrevistadora é insuportavelmente dura com ela. Agressiva. Né? Invasiva, faz perguntas horrorosas do tipo... Mas você nunca pensou em deixá-lo, fazer com que o cara levasse ele pra fora, né, pro mundo. Pra ter uma infância normal. E assim, qual é a garantia que ela teria, né? A mulher sequer conhece o cara. Como é que ela ia saber que o sequestrador ia ser legal, ia levar a criança pra um outro lugar pra ser cuidada, sabe? E não ia, né? Porque ele não quis nem levar o menino pro hospital. Exato. Lá naquela cena quando eles estavam fingindo e tal. Imagina se ia levar ele pra uma família. Mas é uma pergunta dura o suficiente pra ela ficar ali atordoada com a resposta e se culpando, né? Tem uma outra pergunta também que ela faz, quando pergunta do pai. Você vai contar pra ele que o pai... Que tipo de pergunta é essa, gente? É claro que não. E aí quando ela diz, ele não é pai, aí ela ainda insinua que a menina teve relação com outras pessoas. Uhum. Ela tava presa num cativeiro, sabe? É de uma dor. E talvez você já tenha ouvido falar na palavra revitimização. E é isso, né? Você fazer a pessoa sofrer todo o trauma novamente, relembrar do trauma e ainda acrescentando esse tipo de dor, né? Esse tipo de perguntas acusatórias. E aí, logo depois da entrevista... Temos uma cena forte, diria, em que ela não aguenta realmente, né? Tudo que ela escutou e toda a culpa e tudo que fica na cabeça dela. E então ela tenta tirar a própria vida. E daí ela precisa de um tempo realmente sozinha pra se recuperar, né? Não fica tão claro no filme pra onde que ela foi, o que aconteceu. Então, talvez foi internada. Parece que ela foi internada. Mas ela precisou realmente de um tempo para se recuperar e focar só nela, né? Então foi o que a gente falou mais um pouco no início do vídeo. Até então ela estava no modo sobrevivência. Eu preciso sobreviver e preciso que meu filho sobreviva. Depois não. Depois ela precisou lidar com os pensamentos, as emoções, o trauma, tudo que aconteceu, para que ela pudesse voltar e então poder voltar a cuidar do Jack, cuidando dela mesma. Quando a vovó levou isso para mim, eu sabia que ia ficar bem. Você me salvou. De novo. Né? Que aí eu acho que tem um pouco do que a gente sempre tenta falar, do se cuidar não é egoísta. Se cuidar é essencial para você poder cuidar dos outros e de tudo que você precisa cuidar e fazer. Uhum. Então... É a metáfora da máscara, né? Do avião. Então, se tiver algum problema no avião, primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar a máscara em outra pessoa. Porque você precisa estar viva, você precisa estar minimamente bem para cuidar de outras pessoas, né? Então, assim, tem esses pontos super importantes do filme. É um filme muito triste, sim, mas ao mesmo tempo é um filme muito, muito bom, porque ele traz todas essas discussões pra gente refletir. E tem coisas bonitinhas, né? Do tipo Jack aprendendo a subir e descer a escada, né? Que é uma coisa que... Claro que a gente já espera que uma criança de 5 anos saiba, mas ele nunca subiu uma escada, ele nunca tinha visto uma escada na vida. A aproximação dele com o cachorro, né? O tal cachorro que ele sempre sonhava. Então são coisas muito bonitinhas que mostram pra gente que boa parte dos nossos comportamentos, eles de fato são aprendidos. E se a gente não é exposto a eles, a gente não aprende e vai ter que aprender depois. Claro que ele ainda é um menino pequeno, né? E ele é plástico. Mas... Ele vai ficar bem, não é? A coisa mais importante que você fez foi tirá-lo de lá enquanto ele ainda é plástico. O quê? Eu não sou de plástico. Como o médico fala, né? E aí o médico está se referindo à neuroplasticidade do cérebro, como é uma criança, ainda tem muita capacidade de conexões cerebrais. E isso facilita o aprendizado dele, né? Isso.
Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de comentar aqui embaixo. A gente tinha considerado fazer 2 vídeos, um falando só sobre a Joy e no outro falando só sobre o Jack, mas achamos que não precisava nesse momento. Mas se vocês acharem interessante, manda pra gente aqui ou lá no Instagram, que aí a gente pensa nessa possibilidade de focar mais em alguns personagens especificamente. Acho que pode ser bastante interessante. Então, é isso. Até a próxima. Tchauzinho.